A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é sábado, 7 de junho de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje, na nossa lição de número 10, a promessa do Espírito, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Nosso título hoje, irmãos, da nossa leitura é O Maravilhoso Derramamento do Espírito Santo, que se encontra na nossa leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 ao 4. E diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, estamos diante de uma passagem aqui, que é basicamente a chegada do Espírito Santo, né? Esse revestimento ali que eles tinham, né? O contexto ali do Pentecostes, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, vem da festa de Pentecostes, né? Que era uma festa judaica, né? Que ocorria ali 50 dias após a Páscoa. E eles celebravam ali a colheita, né? Simbolizando ali na entrega da lei do Sinai, ali, né? Que eles faziam. Mas nesse versículo, nessa passagem, irmãos, aqui representa uma nova colheita, o quê? Espiritual. Porque na leitura de ontem, de sexta-feira, foi exatamente isso. E ficais em Jerusalém até que do alto fosse revestidos, né? Então, por quê? Porque ali eles iam estar revestidos para fazer a colheita espiritual, né? Ou seja, a igreja ali, irmãos, estava prestes a nascer, estava prestes a dar o seu início, né? Estavam todos ali reunidos, não tinha um em cada canto, um num lugar fazendo uma coisa, o outro fazendo outra, não. Estavam todos reunidos num só propósito ali. Estava ali sobre uma unidade de obediência na ordem de Jesus. Conforme está lá em Lucas 24, 49. Eles criaram um ambiente para o mover de Deus, né? Não só obedecendo às palavras do próprio Jesus, mas que esse ambiente estivesse favorável para isso. A obediência, irmãos, e a unidade entre os cristãos são essa chave para recebermos algo novo de Deus. Né? Se nós não somos obedientes à igreja, ao pastor, à liderança, então nós não vamos receber nada de novo. Né? E quando a gente vai ali para os versículos 2 e 3, nós vamos ver que a manifestação do Espírito. E diz assim, ó, e de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Né? O Espírito veio, irmão, de repente, Deus age em seu tempo. É o que nós chamamos de kairos, o tempo de Deus. Né? Mas o que? Com poder e surpresa. Ah, mas veio do nada, irmão? Não. O que é o de repente aqui? De repente não é que eles sabiam que não ia vir, porque a promessa já estava feita. E eles estavam em Jerusalém esperando. Mas eles não sabiam que horas ele ia chegar, em que momento ia chegar. E aí a Bíblia fala que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, né? E aí continua ali. O som, como de vento, irmão, simboliza o do Espírito ali. Se nós for lá ver em Ezequiel 37:9, João 3:8, nós vamos ver essa representação aí de vida e poder aí, né? Como de um vento, né? Línguas como de fogo, né? Fogo na Bíblia nos simboliza a presença divina, purificação e poder. Se nós formos ver lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, o que nós vamos encontrar lá? O anjo pegando fogo através de uma sarça ardente para falar com Moisés. Em Isaías, no capítulo 6, os versículos 6 e 7, vai estar falando que os querubins, né, os serafins, eles pegam com uma tenaz, uma brasa de fogo que toca na boca de Isaías, onde purifica. Então, fogo é sinal e simboliza essa presença divina, né, de acordo com a Bíblia. E a Bíblia e aqui os versículos vão continuar dizendo que o fogo pousou sobre cada um. O Espírito Santo agora, irmão, é individual e pessoal. Ah, mas como assim, montados? Não é coletivo? Não. O Espírito Santo é um só. Mas aquele que aceita, aquele que espera, que abre o seu coração para aceitar individualmente, ele está revestido ali do Espírito Santo. Né? Ele não está mais limitado aos profetas, aos reis, aquilo que existia antigamente. Não, irmãos, agora não.
né? O Espírito Santo está sobre eles, está sobre esse grupo, para que eles possam ir e anunciar o Evangelho. O Espírito Santo, irmãos, ele deseja se manifestar pessoalmente na vida de cada um cristão, de cada cristão. Por quê? Porque ele quer revestir os cristãos para que eles possam continuar a fazer o trabalho, a obra do Senhor, cumprir com o ID, né? Com poder, com propósito. É através dele que nós vamos conseguir. Amém? E o versículo 4 vai dizer sobre a plenitude e o dom de línguas, né? E ali o versículo vai dizer assim, aí todos ficaram cheios, todos ficaram, não teve ninguém que ficou de fora ali, irmão. Aqueles que estavam esperando, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar o que? Em outras línguas. Ah, mas como? Vamos destrinchar um pouquinho o versículo, né? Diz assim, ó, e todos foram cheios, né? Sem exceção, né? Deus quer encher todos os crentes, todos os cristãos, todos aqueles que aceitaram a Jesus com o Espírito Santo. Isso é uma promessa, irmãos, não tem exceção. Ah, Jesus falou para um, falou para outro. Não, todos serão cheios do Espírito Santo. Mas desde que você queira, desde que você busque, desde que você se dedique a isso. Aí o versículo continua ali, falar em outras línguas, né? Línguas humanas ali. Se a gente for lá em Atos capítulo 2, versículos 6 e 8, mas eram os gentios que estavam ali. Gentios eram os outros povos, e cada um falava. E o povo falou assim, mas como eles estão falando em outras línguas e nós estamos entendendo? Né? Se a gente for ler os dois versículos lá, o 6, o 7 e o 8, né, os três versículos, nós vamos ver isso. Isso é um sinal de capacitação e comunicação universal do Evangelho, irmãos. Eles não conversavam na língua só deles, mas conversavam na língua de Deus, na língua de Cristo, na língua do Evangelho, na língua do Espírito Santo. Falavam com línguas. Então eles se entendiam e sabiam o que estava acontecendo. Por mais que havia uma mistura ali de povos, né? E dizia assim, ó, segundo o Espírito concedia. Está aí um benefício. Se a gente aceita Jesus, se eu sou batizado com o Espírito Santo, se ele desce sobre mim, então eu tenho um benefício, né? Que é esse, segundo o Espírito concedia para eles. Não é uma manipulação de homem, pelo homem, mas é pela soberania de Deus. Ou seja, é Deus dando isso para que um homem possa ficar cheio do Espírito Santo e então iniciar o ID. A igreja estava começando, a igreja estava se alavancando e Jesus quis capacitar ainda mais através do Espírito Santo para que eles pudessem ter poder. Poder, como a gente já falou também na lição de ontem, né, de sexta-feira, para que pudesse operar maravilhas, milagres, né? Então foi isso que foi. Então ser cheio do Espírito Santo, mano, não é uma opção. Quer dizer, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para poucos, tem que ser para todo mundo. É um presente para que todos que creem podem receber. Não, mas eu acabei de aceitar Jesus, irmão. Você pode receber nesse momento, agora, com esse vídeo, com essa palavra. Se você crê que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo, irmãos, dobre o seu joelho, ore. Você vai ver que Deus vai mudar a sua vida e vai te batizar com o Espírito Santo e vai te revestir do poder dele para que você possa fazer o ID dele, né? Algumas lições aí espirituais para essa leitura que nós fizemos, tá lá, Deus cumpre. Uma delas é Deus cumpre suas promessas, né? Como a gente leu em Lucas 24:49, a promessa que viria, né? Que o Espírito Santo viria sobre nós. E aí chega em Atos capítulo 1, versículo 8, a nossa leitura de hoje, né? Nossa leitura de ontem, na verdade, vai estar vendo aí o revestimento chegando, né? O Espírito Santo chegando. O Espírito Santo, mano, ele capacita para quê? Para que a gente seja uma testemunha, que possamos testemunhar, viver em santidade, né? E ver e operar milagres através de quem? Através do Espírito Santo, através do nome de Jesus, mano, porque de nós mesmos não fazemos nada. Quem dera nós pudéssemos fazer alguma coisa, mas quem faz a obra, quem faz os milagres, quem cumpre com a libertação é o Espírito Santo, é o próprio Senhor, Jesus Cristo, né? A igreja está nascendo ali, mas está nascendo em poder, né? Ela não poderia nascer devagar. Ah, vamos começar, depois com o tempo nós vamos melhorando. Não, ela já tinha que nascer já estabelecida já. E foi isso que aconteceu, né? Então a igreja nasce ali com poder. E ela deve continuar vivendo e anunciando com esse mesmo poder. Então hoje, você que está na sua igreja aí e está ouvindo essa palavra, você deve continuar anunciando o Evangelho do Senhor. Por quê? Porque é uma missão da igreja.
Mas antes você precisa ser revestido da palavra do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Amém? Podemos concluir aqui, na nossa aplicação prática, irmãos, você já recebeu o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Se não, irmão, você deva buscar isso intensamente, irmãos, até conseguir, né? Você está vivendo cheio do Espírito Santo ou apenas com lembranças das experiências passadas? Ou seja, quando eu aceitei Jesus, 10 anos atrás, quando a gente fazia evangelismo, não sei o que, irmãos. Não, o tempo é agora, o tempo é hoje. E é hoje que a gente precisa continuar. Devemos buscar essa comunhão através de oração, através de fé. Deus ainda derrama o seu Espírito Santo em nós hoje. Olha o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim, e acontecera, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém, irmão? Você vai profetizar em nome de Jesus as coisas boas, libertação na sua família, cura, que Jesus possa entrar, Ele possa transformar a vida da sua família, dos seus amigos, onde quer que você esteja. Os vossos velhos sonharão, irmão. Sonharão com o quê? Sonharão com a cidade celestial. Sonharão ainda de ver também a sua família ser salva, né? E os vossos jovens terão visões. Que visão os seus jovens estão tendo hoje? O que eles esperam hoje, né? E depois, a gente lê também ali em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, irmãos. Nós devemos buscar o Espírito Santo todos os dias em nossas vidas, para que a gente possa ficar cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esquece de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo diário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, irmãos.